Se tivéssemos a chance de viajar de volta a 1969, testemunharíamos algo verdadeiramente surpreendente. O que se revelaria diante dos nossos olhos não seria um deserto aleatório, mas sim uma das cachoeiras mais poderosas do mundo, totalmente seca. Durante o verão e o outono daquele ano, o lado americano das cataratas do Niágara ficou sem água por incríveis 6 meses. O motivo por trás dessa cena impressionante foi uma iniciativa dos pesquisadores, que desejavam estudar a face rochosa das cataratas para entender melhor a erosão. Eles temiam que a contínua erosão pudesse tornar a estrutura rochosa instável. A erosão, um processo natural causado por forças como a água e o vento, desgasta os materiais da Terra. Quando observamos, por exemplo, o gelo glacial se transformando em lama, isso é um sinal de que a erosão está ocorrendo. Foi exatamente essa preocupação que levou à decisão de reduzir o fluxo de água temporariamente, permitindo que os cientistas realizassem suas investigações sobre a impressionante formação das cataratas do Niágara. As majestosas cataratas do Niágara são formadas por 3 impressionantes cachoeiras que se estendem pela fronteira internacional entre o Canadá e os Estados Unidos. Essas 3 cachoeiras são conhecidas como Horseshoe Falls, American Falls e Bridal Veil Falls, listadas em ordem decrescente de tamanho. As cataratas americanas estão localizadas completamente no lado americano, enquanto as cataratas Horseshoe são predominantemente situadas no lado canadense, divididas pela Goat Island. Por sua vez, a Bridal Veil Falls, a menor delas, encontra-se no lado americano, separada das outras pela Luna Island. Embora as cataratas do Niágara sirvam como uma maravilhosa atração turística e sejam compartilhadas pelos 2 países, eles não representam uma fronteira natural legal entre a América e o Canadá. A fronteira oficial é determinada por acordos e tratados entre os 2 países, e as cataratas do Niágara são apenas uma das muitas maravilhas naturais que adornam essa fronteira, simbolizando a relação próxima e amigável entre o Canadá e os Estados Unidos. Muitos duvidaram que seria possível desafiar a natureza selvagem e conter as enormes quantidades de água que fluíam nas cataratas do Niágara. No entanto, conseguimos realizar essa proeza. Foi construída uma gigantesca barragem de 600 pés ao longo do imenso rio Niágara para controlar essas impressionantes quedas d'água. Para alcançar esse feito, cerca de 60 mil galões de água por segundo precisaram ser desviados, permitindo que o fluxo restante continuasse sobre as majestosas cataratas Horseshoe, localizadas predominantemente no lado canadense da fronteira. Essa construção exigiu o uso de mais de 27 mil toneladas de rochas, trazidas por mais de 1.000 caminhões, durante o calor do verão de 69. Em 12 de junho daquele ano, as cataratas americanas tiveram seu fluxo contínuo interrompido pela primeira vez em mais de 12 mil anos. Com o fluxo extra direcionado para as cataratas Horseshoe, a pesquisa pôde ser realizada, possibilitando um estudo mais aprofundado dessa maravilha natural e seus arredores. Essa intervenção, embora temporária, possibilitou uma visão rara e única das cataratas do Niágara, proporcionando valiosos insights para a ciência e a preservação desse espetáculo natural. Mas os moradores ainda estavam preocupados. Eles sabiam que não era possível controlar tamanha quantidade de água. Eles temiam que a água pudesse tomar um rumo diferente e causar uma inundação catastrófica. Eles temiam que os turistas não viessem mais se as equipes não conseguissem fazer a cachoeira voltar a fluir como antes. Mas os turistas continuaram chegando, mesmo naquele verão. E eles tiveram uma chance única de ver algo que ninguém jamais havia visto antes ou depois. Durante esse período, havia até uma passarela temporária, construída a apenas 20 pés de distância da borda das quedas, agora secas. Ajudou os trabalhadores a limpar o fundo do que costumava ser um rio. Assim, os turistas podiam ir até lá e explorar a paisagem selvagem das quedas, que geralmente ficavam debaixo d'água, hostis e inacessíveis para os visitantes. Enquanto exploravam o fundo seco das cataratas, os pesquisadores se depararam com milhões de moedas diferentes que as pessoas jogaram na água ao longo de décadas, talvez para fazer um desejo ou para algum outro propósito. Eles removeram a maioria dessas moedas. Eu me pergunto quem os pegou.
Mas nas últimas 2 décadas, mais e mais turistas vão ao local. Imagine todas as coisas que eles poderiam encontrar agora. Mais moedas, é claro, mas também câmeras perdidas, drones errantes, telefones celulares e outras coisas que visitantes descuidados poderiam acidentalmente deixar cair nas cachoeiras. A ideia de retirar toda a água e transformar as cataratas do Niágara em um deserto provou ser possível, mas pode ser necessário fazer novamente. Em 2020, a mídia informou que 2 pontes para pedestres nas cataratas do Niágara precisavam ser substituídas ou consertadas. Não admira, já que eles têm quase 120 anos. Essas pontes estão localizadas acima das corredeiras. Os especialistas discutiram se deveriam desviar a água mais uma vez ou não. Muito se fala sobre as cataratas do Niágara, e muitas pessoas acreditam que são algumas das cachoeiras mais altas do mundo. No entanto, essa afirmação não é verdadeira, pois existem quase 500 outras cachoeiras ao redor do globo que são mais altas do que as cataratas do Niágara. Por exemplo, as cataratas do Ângel, na Venezuela, possuem mais de 3.000 pés de altura. O que realmente torna as cataratas do Niágara tão especiais é a incrível quantidade de água que flui sobre elas. Cachoeiras muito altas geralmente não possuem grandes volumes de água. No entanto, a combinação da imensa quantidade de água e a altura fazem das cataratas do Niágara um espetáculo impressionante. Além disso, elas também são consideradas algumas das cachoeiras mais rápidas do mundo. O rio Niágara surgiu após a última era glacial, junto com toda a bacia dos Grandes Lagos, da qual faz parte. Há aproximadamente 18.000 anos, essa magnífica cachoeira não existia, pois a área ao sul de Ontário estava coberta por mantos de gelo com espessura de 1 a 2 milhas. Com o derretimento do gelo, o rio Niágara começou a tomar forma e, ao longo dos milênios, esculpiu a espetacular paisagem que conhecemos hoje. As pessoas que residem nas regiões dos Estados Unidos e Canadá, abrangendo mais de 1 milhão de pessoas, têm acesso às águas do rio Niágara e utilizam-nas para diversas finalidades. Entre essas atividades, destacam-se a pesca, o abastecimento de água potável, atividades recreativas como natação, passeios de barco e observação de pássaros, além da produção de energia hidrelétrica, entre outras. No final do século XIX, foi construída a primeira usina hidrelétrica do mundo, localizada próxima às cataratas. Rapidamente, essa usina se tornou valiosa, pois proporcionava eletricidade às pessoas. Porém, um desafio surgiu, uma vez que a eletricidade produzida alcançava apenas uma distância limitada de 300 pés. Para superar essa limitação, o cientista Nikola Tesla assumiu a tarefa e implementou as melhorias necessárias. Ele descobriu que a eletricidade poderia percorrer longas distâncias ao ser conduzida por uma corrente alternada, revolucionando assim a transmissão de energia elétrica. Ok, vou lhe contar outra coisa interessante. 69 não foi a única vez em que as cataratas do Niágara pararam de fluir. Em 1848, a água deixou de escorrer pelas cataratas por um período de até 40 horas. As cataratas já eram uma atração turística popular e uma importante fonte de energia para a comunidade local naquela época. Então, não é surpresa que isso tenha causado grande preocupação. O responsável por essa pausa foi a própria natureza. O gelo bloqueou a nascente do rio Niágara. O primeiro a perceber essa situação foi um fazendeiro americano em 29 de março. Ele saiu para caminhar pouco antes da meia-noite e notou que o poderoso rugido das cataratas havia desaparecido. Rapidamente, foi até a beira do rio e ficou em choque ao ver que quase não havia água fluindo pelas cataratas naquele momento. Em consequência dessa interrupção, várias fábricas e usinas tiveram que suspender suas atividades, uma vez que dependiam da água das cataratas do Niágara. A vida aquática também foi afetada, com tartarugas vagando sem rumo e peixes não conseguindo sobreviver. Alguns curiosos até aproveitaram a oportunidade para passear pelo fundo do rio, coletando pequenos objetos como lembranças. Contudo, apenas 2 dias depois, em 31 de março, um estrondo distante chamou a atenção das pessoas. Esse som gradualmente se aproximou e aumentou em volume até que, diante de seus olhos, uma parede de água majestosa se formou. A icônica atração mundial
que recebe milhões de turistas todos os anos, estava de volta nos negócios, magnífica e, como sempre, invencível. Como deveria ser. E com isso a gente encerra mais um vídeo. Espero que tenham apreciado mais um conteúdo feito com bastante empenho e dedicação. Não se esqueçam do triplo C. Curta, comenta e compartilha. Nos encontramos no próximo vídeo.